aqui começar mais uma exposição bíblica e temática aqui no nosso espaço. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre as bem-aventuranças, destacando a primeira bem-aventurança, que trata sobre os humildes de espírito, ou em outras versões, os pobres de espírito. Então é sobre isso que queremos refletir. E para isso vamos lançar mão do texto, do Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, que trata sobre o Sermão da Montanha, versículo 3. Vamos começar com o versículo 3, depois a gente vai refletindo sobre os demais. Então vamos passar a ler o Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 3. Mas vamos começar do versículo 1, 2 até o 3. Diz assim, tem como epígrafe, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos ficar com esse versículo e vamos prosseguir. Também essa passagem ela se encontra também como Sermão da Planície, lá no Evangelho segundo Lucas, o historiador Lucas, conhecido doutor Lucas, no capítulo 6, versículo 20 a 23. Então, nós queremos refletir sobre essa primeira bem-aventurança. Então, é interessante destacar que o Sermão do Monte é provavelmente o sermão mais conhecido dos ensinamentos de Jesus. No entanto, talvez pelo fato de ser muito conhecido, mas um pouco não tão compreendido, e obedecido. É conhecido? Mas talvez, será que é bem compreendido? Será que é bem obedecido? Eu acredito eu acho que cada um deve fazer uma introspecção para si próprio e responder essas indagações que eu estou aqui refletindo. Mas o fato o que percebemos é que não precisaríamos, por exemplo, a lançar mão de outro subterfúgio para lançar mão da boa semente. Me refiro à palavra de Deus, à proclamação da mensagem cristocêntrica, bibliocêntrica. Essencialmente, só precisaríamos realmente lançar mão do Sermão da Montanha. Muita gente já escreveu volumes e mais volumes, sobre o Sermão da Montanha. Aparentemente parece que é pequeno, mas a profundidade e a essência deste sermão, conhecido como o Sermão da Montanha, ou das Bem-aventuranças, é algo extraordinário para a vida cristã. Não precisaríamos buscar outros recursos, simplesmente só bastaríamos proclamar o reino de Deus através desse grandioso sermão, conhecido Sermão da Planície e também Sermão da Montanha. Então, o Sermão do Monte, também como é conhecido, é provavelmente a parte mais conhecida, como eu estou aqui refletindo, dos ensinamentos de Jesus, embora se possa argumentar que seja menos compreendida e obedecida. Isso é um fato. O Sermão do Monte aparece só no Evangelho no Evangelho de Mateus? Não, como eu disse, no Evangelho, essencialmente no Evangelho de Mateus, mas no Evangelho segundo Lucas aparece como Sermão da Planície, no terceiro Evangelho de Lucas, como eu já destaquei aí. Então pense um pouco. O que significa as bem-aventuranças? As bem-aventuranças, essa temática aí, as bem-aventuranças, bem-aventurados humildes de espírito. Há versões que trazem como bem-aventurados pobres de espírito. Então, o que vem a ser isso? É sobre isso que nós queremos refletir. O que significa ser humilde de espírito? Vamos começar com as bem-aventuranças. Essa expressão bem-aventurança significa mais do que felizes. Então, aqueles que se deleitam, aqueles que buscam a compreensão e a aplicação e a obediência para com esses ensinamentos, essas bem-aventuranças, são muito mais do que felizes, segundo o texto das Sagradas Letras. E o que significa ser humilde de espírito? É a primeira bem-aventurança. O que significa ser pobre de espírito? Será que ser humilde de espírito, será que ser pobre de espírito é ser, vamos dizer assim, não ter tanta pujança
mental, intelectual ou até física, né? O que é ser humilde de espírito? É isso que nós queremos refletir. Então vejamos, esse texto vai nos ensejar algumas qualidades, algumas características dos humildes ou pobres de espírito. Então, quero destacar para a nossa reflexão. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui sobre os humildes de espírito, né, o que significa ser humilde de espírito? Ser humilde de espírito, né, ou pobre de espírito, não quer dizer que deveríamos ser fracos ou tímidos. Não, essencialmente o texto não trata sobre essa questão. Na verdade, ser humilde de espírito é reconhecer nossa pobreza espiritual, a nossa pobreza, sei lá, de conhecimento no que se refere ao texto sagrado, ou falando claramente, a nossa falência espiritual diante da santidade de Deus. Pois somos pecadores, frágeis sobre a santa ira de Deus e nada merecemos além do juízo de Deus. Ou seja, o profeta, tem uma passagem do profeta que diz que se as misericórdias de Deus não nos alcançar, somos realmente fulminados. Se as misericórdias de Deus nos alcançar, somos realmente destruídos. Então precisamos sim constantemente da graça de Deus, da benevolência de Deus, da bondade de Deus, da disposição grandiosa da graça de Deus nos alcançando constantemente. Então, ser humilde de espírito é reconhecer a nossa pequenez, a nossa fragilidade e a nossa necessidade de buscarmos a Deus, de compreendermos os seus ensinamentos e praticá-los. Então, eu entendo dessa forma. Ser humilde de espírito não significa que deveríamos ser retraídos, fracos, acovardados, fracalhões. Não, não significa isso. Ser humilde de espírito, por conseguinte, não são aqueles indivíduos que já nascem assim, certo? Mas por causa da natureza pecaminosa do ser humano, é que precisamos ser humilde de espírito diante da grandeza do Altíssimo. Seu humilde espírito passou a ser identificado como uma humildade dependência de Deus. Então, quando nós reconhecemos a nossa pecaminosidade e reconhecemos a nossa fragilidade e reconhecemos a nossa total e absoluta dependência de Deus, nós estamos sendo humildes de espírito, pobre de espírito. O que significa ser humilde de espírito? Ser humilde de espírito tem completa ausência de orgulho pessoal. Então, ser humilde de espírito, ser pobre de espírito, não tem espaço para a arrogância abrupta do ser humano. Não, pelo contrário, tem espaço para calçar os sapatos da humildade e do reconhecimento e da benevolência de Deus. Então, ser humilde de espírito é dissipar a arrogância humana, a prepotência humana, a insolência humana. Então, reconhecer que nós somos pecadores, reconhecermos que precisamos constantemente estar na dependência de Deus, é ser humilde de espírito. Né? Indica consciência de que nada somos sem Deus. É ser humilde de espírito, reconhecer que sem Deus nós não podemos dar um passo sequer. Ser humilde de espírito é ser um cristão autêntico, não depende dos seus dotes naturais. Eu posso ter dotes, né, capacidades intelectuais e assim humilhar os outros. Isso não é ser humilde de espírito. Por qualquer capacidade ou dotes intelectuais, racionais, espirituais que eu possa ter, mas sempre eu preciso da dependência de Deus na minha vida. Então, ser humilde de espírito é ter essa consciência, é ter essa responsabilidade, é ter essa ética, é ter essa consciência cristã. E não se vangloriar de pertencer a certas raças ou nacionalidades. Olha, eu pertenço a uma determinada raça, ela é superior à sua. Então isso não é ser humilde de espírito, né? Eu tenho uma intelectualidade, tenho um conhecimento maior do que eu tenho. Isso não é ser humilde de espírito. Ser humilde de espírito é reconhecer a grandeza de Deus, a graça de Deus, a disposição bondosa de Deus nos alcançando constantemente na nossa vida. Então, quando tenho essa consciência, quando proclamo essa consciência, estou sendo
pobre de espírito, estou sendo humilde de espírito, essencialmente. Então, observa o texto. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habita também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. O profeta Isaías, há 700 anos atrás, já reconhecia esse fato. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O profeta Isaías reconheceu a grandeza do Deus de Israel. Ser humilde de espírito é sentir que nada somos, que nada temos, e também não olhamos para Deus em total submissão a Ele, dependendo de sua misericórdia. Observa o texto. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ou seja, Pedro reconheceu: olha, Senhor, não se aproxima de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um homem pecador falho, tu és santo. Em outras palavras, queria dizer isso, né? Observa o texto: e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Olha só, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 15, reconhece essa grandeza. Se tinha alguém para se sentir suficiente, era Paulo. Paulo realmente, depois de Cristo, Paulo foi o sistematizador da doutrina cristã. Ele tinha tudo para dizer assim: olha, eu sou o cara, né? Eu sou realmente um instrumento lapidado como foi. E ele poderia muito bem se vangloriar, ele poderia muito bem, né, se engrandecer com a missão que Deus lhe dara. E assim ele fez com excelência, com sofrimento, com sabedoria divina. Mas mesmo assim ele não reconheceu, ele não se vangloriou, em outras palavras, seria isso que eu queria dizer, né? Sentiu insuficiente mediante de tudo que é aquilo que Deus fazia através dele e da sabedoria de Deus na vida dele, né? Observa o texto. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam, e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida, e para essas coisas quem é idôneo. Paulo escreve aí na segunda epístola de Coríntios, no capítulo 2, 15 e 16. Observa o texto. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então reconhecereis que eu sou, e nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, como o Pai me ensinou. Então a gente percebe que o próprio Cristo reconheceu, né, a grandeza do Deus de Israel. Lógico que isso aí é um sentido de mostrar a sua obediência ao Deus Pai Todo-Poderoso, né? E nos passar uma lição também de obediência. Não crês tu que eu no Pai e que o Pai está em mim? Ou seja, Pai e Filho, a grande essência da doutrina da Trindade. As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 10. Então, era isso que eu queria trazer nesse primeiro momento, tratando sobre as bem-aventuranças, né? Destacando aqui a primeira bem-aventurança: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é os reinos dos céus. Então, refletir aí sobre algumas qualidades, características daqueles que são verdadeiros, humildes de espírito, caracterizando essa grandiosa bem-aventurança. Então, até o nosso aqui momento para mais uma exposição bíblica e temática. Até lá!